Estamos de volta para o Direito a Falar. Segunda parte, estamos a falar do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas com Frederico Gonçalves Pereira, da Vieira de Almeida e Associados, Alexandre Mota Pinto, da Uria Meneses e Proença de Carvalho, João Santos, da Miranda Correia, Amendoeira e Associados e João Teves, diretor de Advocados. Há pouco, João, estávamos a falar sobre facilidade ou não, ou das ferramentas que esta lei permite. Vamos focar a nossa atenção no processo especial de revitalização. Há algumas alterações relativamente ao que a lei agora permite. Permite, sobretudo, um encontro de vontades fora dos tribunais. Isso libertará ou não os tribunais deste imenso problema que são as insolvências? Enfim, como dizíamos antes do intervalo, dentro do processo especial de revitalização há duas modalidades. Uma modalidade que pressupõe o acordo de todos os credores, e essa sim pode correr, digamos, termos fora do tribunal, até com uma liberdade formal bastante grande, e o juiz apenas vai, digamos, aferir se não há nenhuma violação grosseira de legalidade e, portanto, se aquilo que os credores acordaram tem, enfim, não viola a lei e, portanto, homologa. Isso libertará imenso. Agora, também lhe digo, pensar que um devedor, não é um devedor qualquer que tem capacidade para, pelos seus próprios meios, reunir à sua volta todos os credores, conseguir um plano, etc. Portanto, em termos percentuais, isso deve ser um número muito limitado de casos. Aposto mais no caso em que é outra forma, em que um devedor angaria um credor e, digamos, formaliza um documento que dá entrada no tribunal para a abertura de um processo de revitalização. Já com outro tipo de formato, já com outro tipo de formalidades, com prazos para reclamação de créditos, etc. Ainda assim, continua a ser um processo mais leve. É já um processo judicial, na medida em que ele começa com a apresentação de um requerimento ao tribunal, mas de todas as formas com prazos, como dizia o Frederico há pouco, muito curtos. Quer os de reclamação de créditos, salvo erro são 20 dias, e depois os de tomada de decisões dos juízes, aí já com o apoio de um administrador judicial provisório que é nomeado no início, e por exemplo, um administrador judicial nestas condições e neste processo tem que ser uma pessoa muito ágil, porque como os prazos são muito curtos, tem que ter de facto capacidade de agarrar naquele processo e em 2 meses sacar um acordo. Não sei, enfim, eu não sei hoje em dia qual é o número médio de processos por administrador, daqueles que existem e trabalham efetivamente nos processos. Estou cético de que consigam. Mas, enfim, é de facto um processo light, rápido, que pode ser eficaz, mas em que a presença digamos, a atitude do administrador judicial provisório vai ser importante, porque ele vai, desde logo, ajudar, ou poderá ajudar muito o devedor, até pela sua experiência, no fundo, até na fase negocial, e, enfim, dependendo da sua disponibilidade, pode ser, de facto, uma peça-chave. Frederico, ao preparar este programa, recolhi, enfim, alguns comentários de alguns administradores de insolvências, retive 3 ideias-chave. Todos me disseram que são muito mal pagas relativamente àquilo que é o trabalho desenvolvido, as estruturas são pequenas e, de facto, têm uma imensa quantidade de trabalho, exatamente pelas 2 razões anteriores, e que é difícil, se neste momento já é difícil agilizar os processos e obter os acordos que são necessários, com estes prazos torna-se tudo ainda mais possível. Chegaram-me a dizer que esta lei vem ainda complicar mais aquilo que é a atividade dos administradores de insolvências. Partilha desta leitura. Pois, eu acho que realmente nós aqui devemos olhar para este novo quadro legislativo, tentando compreender as situações que podem estar subjacentes à utilização de cada processo. Porque senão, sob pena de enfim, não haver aqui oportunidades que possam ser aproveitadas. Eu julgo, e estou aqui muito de acordo com o que o João referia, que este processo de revitalização, provavelmente, enfim, seguramente na modalidade que é obtido extrajudicialmente, ou na maioria esmagadora extrajudicialmente, mas também naquela modalidade em que pressupõe a intervenção judicial, é efetivamente um processo que poderá ter sucesso se tratar de devedores com alguma dimensão e que ainda não estejam numa situação
e que ainda tenham algum espaço para respirar. Mas essas duas variáveis conjugadas são a grande minoria dos processos. Essas duas variáveis, infelizmente, face ao momento económico em que nos encontramos, tendem a não corresponder, felizmente ainda são a minoria, porque depois estamos a considerar como maioria os casos em que se deverá avançar para a liquidação, mas começam a crescer. Ou seja, vamos lá ver, as situações que estão ou que poderão determinar estes processos de revitalização são situações que têm muito a ver, por exemplo, com a falta de liquidez na economia. Ou seja, tem obviamente neste momento diversas empresas cuja atividade é uma atividade que, sob o ponto de vista operacional, é uma atividade que pode ser rentável, mas que, em virtude dos problemas de liquidez, que em virtude de alguma desconfiança internacional, nomeadamente em empresas que têm parte da atividade no estrangeiro, relativamente a Portugal e relativamente à sustentabilidade das casas-mães em Portugal para continuarem a fazer atividades em mercados externos, têm alguns abanões na sua atividade. E dentro dessa perspectiva, parece-me importante dar-lhes um quadro institucional que lhes permita juntarem-se com os principais credores e ver se é possível definir uma plataforma que conduza ao desenvolvimento da sua atividade nos tempos mais próximos. Mas isto é uma minoria. Esta é uma minoria, porque, de facto, o que nós temos é muitas situações de empresas pequenas que chegam à insolvência, que se encontram numa situação de insolvência em que a liquidação é inevitável, mas essas pressas não há nenhum processo de revitalização, não terá nenhum sucesso. Quer dizer, eu acharia muito importante que, na prática, o processo de revitalização fosse utilizado nas hipóteses em que pode, efetivamente, conduzir a recuperações de uma forma mais fácil. Porque se for utilizado, como era o velho processo de recuperação do SPEREF, que era, digamos, uma espécie de uma antecâmara da morte. Quer dizer, aí acho que é um tiro nos pés tremendo. Mas enfim, vamos ver como é que isto... Aliás, deixa-me só dar aqui uma nota. Estes processos de revitalização, em qualquer uma das suas facetas, destina-se a empresas que não estão em insolvência. Porque se já estiverem em insolvência, não podem recorrer. E na linha daquilo que estava aqui a ser dito, naquilo que o Governo agora define como empresa em situação de económica difícil, enfim, a qual estas empresas devem recorrer, diz que deve ser uma empresa que enfrenta as dificuldades sérias para cumprir pontualmente as suas obrigações, designadamente por ter falta de liquidez ou por não conseguir obter crédito. Exatamente o que o Frederico estava a dizer. Isso é uma rede com uma malha tão estreita que qualquer peixe lá cai. Bem, não sei. Pois, sim, qualquer peixe lá cai. Sim, não, eu pensei que estava... Felizmente, sim. Momento, empresas com falta de liquidez ou com dificuldade de obter crédito são muitas, não é? Agora aqui é só a filigrana de saber se já atingiram o patamar da insolvência ou se estão 2 passos atrás, caso em que ainda podem recorrer a este propósito, e complementando o que disse o Frederico e o João, há uma novidade na lei que vem aqui contrabalançar um bocado o risco, um efeito perverso que pode existir, que é, no fundo, através do PER, se atrasar a liquidação de empresas que já estão insolventes e, portanto, prejudicar os credores. E que efeito é esse? É a responsabilidade dos administradores. Quando realmente se requer o PER, o devedor tem que fazer uma declaração em que diz que se considera viável. E tem inúmeras obrigações de informação e de comunicação. Ora bem, os grandes devedores são sociedades. Quem é que faz essa declaração? São os administradores. Se essa declaração for uma declaração falsa, totalmente falsa, e, portanto, que no fundo leve a um atraso inaceitável da liquidação e da insolvência, pode, enfim, através do incidente de qualificação da insolvência como culposa, um administrador vir a ser pessoalmente responsabilizado. Esta alteração da responsabilização pessoal dos administradores é uma alteração muito relevante. Eu não sei bem os custos que isto terá. Penso que abrirá também um novo negócio de seguros para administradores, embora os seguros normalmente até excluem estas situações, portanto não sei como é que, mas quem é que vai querer ser, não é, administrador de uma sociedade que esteja numa situação difícil por causa desta situação, mas aumenta realmente aqui o cuidado dos administradores de empresas em situação económica difícil quando requerem uma admissão, digamos, a um procedimento especial de revitalização. Acho que essa alteração é... Mas isso que o Alexandre acaba de dizer... lido exatamente de trás para a frente não quer dizer que vai levar os administradores a resolverem mais rapidamente os problemas ou a evitarem que as empresas caiam nessa situação.
Pois pode... Ou é apenas excesso de boa vontade da minha parte? Pois, não, é uma pergunta totalmente pertinente e realmente pode ter o efeito perverso de os administradores jogarem pelo seguro e irem logo para a insolvência. Não é? Porque podem ser pessoalmente responsabilizados. Ou então tentarem solicitar, sei lá, pôr a questão à Assembleia Geral, se for possível, ou tentarem arranjar mecanismos que os protejam de uma responsabilidade futura na insolvência. Mas eu acho que esta alteração é um afinamento muito importante da lei, especialmente, por exemplo, nas sociedades por cotas. Nós hoje em dia temos sociedades por cotas, e bem, que podem se constituir sem qualquer capital social. E, portanto, como os credores não são protegidos, digamos, previamente, na Constituição das sociedades, então têm que ser protegidos ex post. E quem é que, posteriormente, não é? E quem é que está em posição de realmente de causar prejuízo aos credores? São os administradores. De direito ou de facto, porque aqui também são muito relevantes os administradores de facto, não é? João Teves, enfrentamos mais duas questões ainda, e o tempo está praticamente a chegar ao fim, mas tem que ver com, por um lado, o Estado como criador, muitas vezes, destas situações, e os tribunais. Já vamos à questão dos tribunais. O Estado, muitas vezes, funciona aqui não como um facilitador na recuperação, mas quase como um grande empecilho, um impedimento a que essas situações sejam alcançadas. Claro, mas eu acho que também tem a ver com a natureza, também não podemos esquecer a natureza do crédito, porque o Estado tem créditos de impostos que, por natureza, são indisponíveis, são inalienáveis. Sim. E, portanto, há aqui um problema logo inicial, genético, que tem a ver com a forma como é encarado o crédito do Estado. E com o regime jurídico. E com o regime jurídico desse crédito. E, portanto, evidentemente, isso causa mais dificuldades. Agora, não nos podemos esquecer que o Estado, num processo de insolvência em que existe a liquidação, tem um privilégio que o comum dos credores não tem. Portanto, o comum dos credores, numa empresa que seja liquidada, no fundo, recupera o IVA e muitas vezes pouco mais. Quer dizer, o processo de insolvência acaba, para um credor comum, eu diria, na esmagadora maioria das vezes, é uma forma dele próprio conseguir recuperar, mas é o imposto, neste caso, o IVA. Mas é interessante que vivemos, no fundo, aqui o conflito, enfim, que se vive, que é o conflito entre a economia e as finanças públicas. Não é? Nesta coisa dos privilégios fiscais, é o conflito entre a recuperação. Colocar esta questão desta maneira. O Estado não teria mais interesse, numa perspectiva de médio e longo prazo, entre trocar os 100 euros de IVA que pode receber hoje por 100 euros de IVA a receber durante 10 anos, mas a criar emprego, eventualmente a potenciar a criação de mais emprego e outras receitas fiscais. Não há muito essa lógica de longo prazo nestas questões. Eu penso que teria mais interesse nisso. Enfim, na resolução do Conselho de Ministros que enquadrou esta reforma, faz-se referência a isso, ao Estado ser cooperante. O que acontece é que o Estado não quis vincular-se legalmente. Vai ser cooperante, dizem, através de instruções depois aos serviços. Se essas instruções são prestadas ou não, não sei, vamos ver. O Governo teve, enfim, no âmbito deste programa Revitalizar, que terá, do qual esta é uma das iniciativas e haverá outras, mas essas outras ainda nós não conhecemos e não sabemos sequer se virão a existir. Mas esse, de facto, é um problema extremamente importante, porque, quer dizer, obviamente o Estado, neste momento, não é... Mas eu estou muito de acordo com aquilo que diziam. Quer dizer, não é tanto por uma questão de atitude, é muito por uma questão prévia a montante que tem a ver com o regime jurídico dos créditos do Estado. Portanto, ou se muda significativamente isso, ou então não se consegue... O Estado não será, digamos, um parceiro friendly nesta situação. João Santos, no último minuto e meio que nós temos... E os tribunais no meio disto tudo? Há suficiente agilidade dos tribunais e há suficiente conhecimento técnico, porque são temas extraordinariamente específicos. Nós neste momento também estamos a viver um momento de alteração da organização judiciária e, portanto, era bom que se aproveitasse esse momento para também mexer naquilo que diz respeito à ligação dos tribunais com as insolvências. Eu, enfim, convidava as pessoas, se um dia quiserem passar pelo Tribunal de Comércio de Lisboa, para ver, e falo deste, não é por nada especial, é o que eu conheço melhor, é aquele com que mais tenho trabalhado, para verem o caos com que se trabalha naquelas secretarias. É de facto, deve ser difícil trabalhar ali por causa do volume de processos. Repare-se que grande parte dos processos
por um lado, o Tribunal de Comércio não vive só das insolvências. Tem um conjunto de outros processos de outra natureza que também correm termos e sobre os quais tem jurisdição. Mas depois, como as insolvências têm, em grande parte dos seus momentos, natureza urgente, o seu serviço passa à frente. E, portanto, vai acumulando os outros. E também as partes do processo de insolvência que não têm natureza urgente. O que às vezes provoca decalagens no próprio processo de insolvência em que umas partes andam muitíssimo mais depressa do que outras e, portanto, o processo a determinada altura nunca mais acaba porque aquilo que não era urgente vai-se perpetuando no tribunal. E por isso eu dizia, podem estabelecer os prazos que quiserem, podem estabelecer os direitos que quiserem, que enquanto a máquina judiciária não estiver preparada para acompanhar a voracidade do número, porque nós temos os mapas, aliás, na preparação deste programa, quem quiser ir à página do Governo e visitar em especial a página da doutora Paula Teixeira da Cruz, encontra logo um mapa da evolução das pendências de insolvência e recuperação de empresa desde 2007 e vê a velocidade do aumento do número. E, obviamente, que a capacidade judiciária não acompanha. Não, nem de longe nem de perto. João Santos, nós estamos mesmo no final, mas ainda há tempo para algumas notícias, sempre neste direito a falar. O advogado da Cérvulo e Associados, Jorge Silva Sampaio, é autor da obra O Dever de Proteção Policial de Direitos, Liberdades e Garantias, publicada pela Coimbra Editora. Jorge Silva Sampaio é licenciado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O Managing Partner da Sociedade Amorim Associados, Tiago Amorim, foi nomeado Leader in their Field na área de General Business Law. Este é o segundo ano consecutivo que a sociedade é distinguida pela Chambers Europe. O presidente de London Court of International Arbitration, Peter Lever, vai presidir a uma sessão na qual apresenta o modelo de funcionamento desta instituição. O encontro terá lugar no escritório da Barrocas Advogados, em Lisboa, no próximo dia 15 de março. Notícias frescas podem encontrar também no site da Advocados e todos os meses também na revista Advocados, mas para sabermos o que nos traz o próximo número, nada melhor do que ouvirmos o João. João Teves. Obrigado, Rui. Este número 24 traz-nos uma grande entrevista com Nuno Moraes Charmente, sócio da PLMJ, e o antigo ministro de Durão Barroso e Santana Lopes sai em defesa da ministra Paula Teixeira da Cruz, a ministra da Justiça, elogiando a sua capacidade de desconstrução. Para além disso, critica a desordem e a falta de comando que se verifica no Ministério Público, que, como sabemos, tem andado com o Congresso patrocinado nas notícias na ribalta. Uma troca de mimos entre as duas figuras. É verdade. Destaque ainda para Pedro Paz de Almeida, sócio da Abreu Advogados, um fiscalista que já esteve aqui neste programa, no Direito a Falar, e que diz que em matéria de carga fiscal atingimos o limite. Portanto, qualquer aumento terá um efeito regressivo na receita por aumentar a evasão. Para terminar, só há um especial sobre a nova lei da arbitragem voluntária, que conta com vários artigos de opinião, entre os quais permite-me destacar de Agostinho Pereira de Miranda, que assina um belíssimo artigo. Razões mais do que suficientes para consultar a próxima Advocados. É o ponto final do Direito a Falar. Hoje olhamos para o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas com Alexandre Mota Pinto, da Uria Menendez e Proença de Carvalho, Federico Gonçalves Pereira, da Vieira de Almeida e Associados, João Santos, da Miranda Correia, Amendoeira e Associados e também João Teves, diretor da Advocados. É tudo. Até 2 a 8. Aproveita esta semana.